Você Diga. falou aí pro Joel e pra Bruna que você comprou ingressos aí para o show de música, né? Mas e aquele ingresso que você ia comprar pro Milton Neves, pro teatro? Como é que ficou? Hã? Mas lá a gente precisa pegar a última fileira. Sim, sim, sim. Não, o Condição dia que o. sine qua non. E ele tem de disfarçado, né? Senão o pessoal não olha no palco, vai ficar olhando para ele. E ele vai dizer, eles ficaram emocionados, todo mundo chorou quando me viu. Não, o dia que o Milton quiser, é só escolher aí o espetáculo da Vera Fischer, da Maitê Proença, do Ney Matogrosso, Ney Latorraca, o que ele quiser aí, vamos juntos aí no teatro, porque essa, eu sempre falo isso nas entrevistas, quem me acompanha no Antenado sabe, essa troca palco-plateia ela é mágica mesmo, né? E é muito gostoso assistir uma boa peça de teatro com grandes artistas, mesmo os musicais brasileiros, né? Não pedem nada para montagens da Broadway, né? E a gente tem grandes musicais em cartaz o do Ney Matogrosso, por exemplo, é um deles, né? O do Ney Latorraca também é um musical, uma peça biográfica, né? Que fala um pouco da história do Ney Latorraca. Então tem bastante coisa aí em cartaz. A gente está sempre preparando coisas aqui de olho na agenda cultural, em tudo que está acontecendo em São Paulo, porque São Paulo é assim. Ame ou odeie, né, Zaidan? Eu me lembro muito num aniversário aqui, aniversário de São Paulo, né? De um editorial, de um comentário que você fez e que você falava sobre isso, né? São Paulo ou te abraça ou te engole, né? Então tem muita coisa para você fazer em São Paulo, é uma cidade que pulsa, inclusive na cultura, muita coisa acontecendo. E que bom, né? Assim, eu comemoro mesmo, né? Celebro essa retomada aí das atividades, porque sei de perto, acompanhei de perto e vi os profissionais tendo que se reinventar, muitos deles não conseguindo pagar as contas, porque a gente pensa, e a gente fala, eu também não vou aqui, né, em poucos minutos falar sobre, né, questões de lei Rouanet, nem nada disso, porque a gente precisaria ter, né, mais espaço para aprofundar e para detalhar sobre isso. Mas muita gente pensa, né, que tem uma lei por trás e que está mantendo os artistas. A gente sabe que não. Muitos deles, a maioria deles depende, né, da bilheteria, depende ali do seu ofício de trabalhar todos os dias. Então eu sei, né, o que eles passaram e que estão passando ainda, porque tem muitas peças que estão em cartaz agora que eles precisam, né, na verdade, pagar os custos porque eram montagens que estavam ali desde 2020, desde 2021. Então é isso, o dia que o Milton quiser, você, viu, Zaidan, a Ana, eu levo todo mundo aí pro teatro, não tem problema nenhum, a gente fecha um ônibus aí, um fretado e vamos juntos com prazer. Ô Danilo, você falou de retomada, né? É. E além de quem está envolvido diretamente, o ator, a atriz, o diretor, a diretora, o pessoal da produção, da iluminação, do som, da bilheteria, é um exército envolvido no espetáculo. Há muita gente, e em São Paulo, isso é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, enfim, você tem espetáculos com muita frequência, né? 3, 4, 5 espetáculos de grande dimensão ali por dia. Fim de semana nem se fala e tal. E pra você ter uma ideia, eu me lembro, jogo de futebol, por exemplo, eu me lembro, ia ter um jogo no Morumbi, no final da tarde, começo da noite, ou à noitão, 9h30, aquele horário que a televisão gosta. E às vezes eu, cedo, indo pro Morumbi de ônibus, e dentro do ônibus, muita gente que já ia de manhã e começava lá a montar uma estrutura para vender refrigerante, cerveja, carne, etc. Enfim, esse tipo de coisa. As pessoas que ficam ao redor, que orbitam esse tipo de espetáculo. Isso acontece com o teatro também, isso acontece com as feiras, né? Onde você tem um evento importante que vai reunir muita gente, ou pelo menos um público razoável, essas pessoas, elas ficaram 2 anos sem ter esse tipo de trabalho. E elas vivem disso. E aí foram procurar outra coisa, outro bico, né? Mas elas vivem disso. Você tem muita gente que passa o dia ali por conta daquele espetáculo no Morumbi, no Pacaembu, no teatro, num evento que acontece nesses grandes centros de evento, AMB, etc. E então, quando você contabiliza o impacto da pandemia, a suspensão dos espetáculos,
a suspensão de públicos nos jogos, porque havia jogo, mas não havia público, né? Então não havia para quem vender coisa alguma. Iam lá só os jogadores, o árbitro, o treinador, tal, e mais ninguém. O sujeito não ia lá vender porque não havia público. Então isso afetou milhares de pessoas, além daqueles diretamente envolvidos, o músico, o ator, a atriz, quem dirige, quem produz, quem trabalha com iluminação, com som, com bilheteria, com segurança. Além de todo esse pessoal diretamente envolvido, você tem um batalhão de gente que orbita esses espetáculos e essa gente toda ficou sem ocupação ou teve de buscar uma outra coisa por 2 anos. Não é brincadeira não, né, Danilo? É verdade, são os empregos informais, é o ambulante, né? São os motoristas de táxi, de aplicativo, é toda uma cadeia aí de empregos, né? Formais ou informais que acabam sendo impactados diretamente por esses eventos, né? Eu moro ali perto do Allianz Parque, do estádio do Palmeiras, e eu vejo quando tem jogo ou show, não é? Quantos ambulantes, não é? Vendendo a sua cervejinha, a sua água, o seu cachorro quente, as pessoas vendendo as camisetas também, as bandeiras, as faixas, não é? Só para trazer um dado aqui, teve uma pesquisa, eu vou trazer daqui a pouquinho o nome da pesquisa, mas a cada real, R$ 1 investido no setor cultural paulista, via programas aí de incentivo, gerou em média, voltou, ou seja, para a economia do Estado, R$ 1,67, né? A conclusão do estudo de avaliação e levantamento de indicadores do impacto econômico e social de programas de fomento direto à cultura e economia criativa, encomendado aí pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então isso mostra a importância mesmo, né, desse setor cultural e o impacto que ele gera para a economia. É isso, que bom, né? Que as coisas estão voltando, né? E como você disse, realmente tem, né? Hoje você tem muitas peças, muitos eventos no mesmo final de semana, num mesmo dia, tem para todos os públicos, para todos os gostos, inclusive uma coisa que eu sempre falo aqui, que é o meu objetivo mesmo, né? Através do rádio, esse meio tão democrático, democratizar também o acesso à arte e à cultura. Então tem ingressos populares, tem ingressos acessíveis. Outro dia gravei aqui mesmo uma entrevista com o pessoal, com o diretor do espetáculo Mel Stuart, que está em cartaz no Teatro do Sérgio. O diretor é o Nelson Baskerville. Eu fui assistir a uma peça que traz o embate entre as duas rainhas, né? A rainha Elizabeth I e a Mel Stuart. E os ingressos, Aidan, quinta, sexta, sábado e domingo, todos gratuitos, né? Você só precisa reservar o seu ingresso. Então, também a gente fala de musicais que são à la Broadway, que custam caros? Sim, custam caros, mas tem ingressos populares e alguns, e muitos deles, acessíveis também, através do SESI. Entrada franca, né? Isso, exatamente. Não, e a cadeia econômica que é movida nas produções culturais é uma cadeia formidável, né? Difícil mensurar, inclusive, a extensão disso. É muito, muito importante. Tem toda a razão. E o Danilo é um dos grandes propagandistas, incentivadores, apologistas dos espetáculos no Brasil, no teatro, na televisão, no cinema, na música, na literatura. O Danilo tem um papel muito importante nisso. Não é à toa que ele tem 2 horários no sábado na Bandeirantes, de manhã e à noite, para que ele possa trazer esse trabalho excepcional. Parabéns, viu, Danilo? A gente acompanha e sabe que isso para os artistas é fundamental. Sem essa divulgação fica muito difícil, muito difícil.